Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. Hoje a gente vai dar uma olhadinha numa das tragédias mais conhecidas que existem, Édipo Rei. Essa obra ela é muito conhecida por conta da análise freudiana, que fala do complexo de Édipo. Mas você pode ficar tranquilo que eu não vou falar de Freud aqui, eu vou tentar falar da obra, trouxe trechos, porque uma das coisas mais interessantes que eu achei dessa obra é a forma com que Édipo descobre que ele fez tudo o que fez. E isso parece muito com a gente, vivendo nossa vida lá, sem ter muita noção da confusão que nos aguarda ali na frente. Assim como Édipo estava vivendo sua vida ali, sem ter noção do que tinha acontecido. Então agora é a única hora que eu vou falar de Freud para você, ok? Vem comigo, vamos conhecer essa obra um pouquinho mais de perto. Faça esse vídeo chegar a mais pessoas no YouTube. Deixe seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho. Toda semana tem vídeo novo por aqui. Agora, vamos para o nosso conteúdo. A obra que a gente vai ver aqui, Édipo Rei, ela foi escrita na época das grandes tragédias gregas. O período das tragédias tem esses três grandes nomes aqui, Ésquilo, Sófocles e Eurípides, um nome bonito para chuchu, ó. E a obra que a gente vai ver é justamente escrita por Sófocles. Eles faziam essas peças, normalmente três, para os grandes festivais de Dionísio, né? E no caso de Sófocles a gente tem Édipo Rei, Édipo em Colono e Antígona, né? Que a gente também, aqui Antígona, a gente já tem aqui no canal, se você quiser dar uma olhada, que fala dos filhos de Édipo justamente, né? Ele é o período da filosofia pré-socrático e a época das guerras médicas, onde tem a Batalha das Termópilas, uma batalha que é colocada na obra Portões de Fogo, né, um livro maravilhoso para quem tiver mais interesse. Vou deixar o link aqui embaixo também para vocês. Bem, a peça ela é encenada em 430, depois da encenação da Antígona, né? Então, antes de Cristo, no caso, né? E ela é depois da encenação de Antígona. Isso é um fato curioso, porque mesmo quando a obra está sendo apresentada pela primeira vez, o início vem depois do fim. Eu acho que Guerra nas Estrelas deve ter se inspirado nisso aqui, né? Sófocles vive nessa época de ouro de Atenas, e ele é amigo de Péricles, né, o grande político da época, que faz todo esse levanta a moral, a cultura, a arte em Atenas. Ele foi ministro do Tesouro, comandante do exército em expedições militares. Por que eu faço questão de colocar isso? Para a gente não imaginar que um escritor, né, um escritor de tragédias como Sófocles, se dedicava somente sobre isso. Eu acho que essas outras experiências que ele tem ajudaram muito a conseguir montar de uma maneira super sintética, extremamente pragmática e profunda uma obra como as que ele escreveu. São obras curtas, a gente consegue ler em algumas horas, não são difíceis, né? Você pegando uma boa tradução, eu estou indicando essa, né? Essa daí é a capa do livro, eu vou botar o link aqui embaixo também. Mas quando a gente pega uma boa tradução, é fácil de ler, mas é extremamente denso, extremamente profundo. Hoje em dia a gente tem livros enormes, né, extensos, que não tem assim metade da densidade psicológica, da densidade humana que essas obras têm, ok? Sófocles escreve mais de 120 peças, mas a gente hoje em dia só tem 7, foram as que ficaram, né? Então as obras dele também foram usadas como modelo por Aristóteles para falar de poética. Essa obra especificamente, ela é como se fosse a inspiração da análise que Aristóteles faz sobre como escrever, né, uma boa tragédia, as boas peças que é nessa obra sobre poética. Então vamos falar do enredo. Vai ter uma partezinha que eu vou ter que contar antes para a gente entender um pouquinho, né, o que a peça trata. Mas a gente tem que imaginar este enredo a partir do ponto de vista de Édipo. É isso que eu queria trazer para vocês, porque normalmente quando a gente fala de Édipo, a gente já conta a história toda, né? Como se Édipo soubesse. Mas o interessante é como Édipo vai descobrindo o que aconteceu na vida dele. É isso que eu vou destacar aqui para vocês. Então só esse iniciozinho.
Édipo, ele chega nas portas de Tebas. Tebas está sofrendo um grande castigo, que tem uma esfinge que está ali acabando com a cidade, e ninguém consegue resolver o enigma que ela traz. E o enigma, a análise do enigma é um outro vídeo, né? Qual animal que de manhã anda de 4 patas, de tarde 2 e de noite 3? Quase vai 4 de novo, né? 3. Esse animal é o ser humano. Ele vai engateando, né? De 4, depois durante a vida anda de 2 e à noite 3, que seria uma bengala. Então o 4, 2 e o 3, né, estão falando da trajetória do ser humano. E ele consegue então resolver esse enigma. E a promessa é cumprida. Quem conseguisse apaziguar a esfinge, né, justamente adivinhando a resposta do enigma, se casaria com a viúva Jocasta, a viúva do rei de Tebas, e seria rei, né, no lugar de Laio, o antigo rei que tinha morrido. Então essa é a situação. Então a gente sabe já que Édipo conseguiu apaziguar a esfinge, casou com a viúva e agora é o rei de Tebas e já tem 4 filhos. E aí começa a nossa obra, certo? Aí começa o nosso livro. Ela começa já com Édipo, adulto ali, direitinho, governando Tebas, e uma peste que está assolando a cidade. E a peça começa justamente com Édipo falando com as crianças e os sacerdotes, e conversando sobre como a cidade está sofrendo em relação à peste e que algo deveria ser feito. A ideia aqui é assim: poxa, Édipo, você já salvou a cidade uma vez, né, da esfinge, você bem que podia salvar a gente de novo, conseguindo nos livrar desta peste. E Édipo fala que ele já fez, né, alguma coisa. Ele mandou Creonte, que é o irmão da Jocasta, é o seu cunhado, né? Cunhado, isso. Mandou ele para Delfos, e aí lá em Delfos, no templo de Apolo, ele vai perguntar o que Édipo precisa fazer para salvar a cidade. Então ele vai para Apolo, né? Manda ele para Delfos para conversar com a sacerdotisa de Apolo, sem ter ideia que esse foi o mesmo Deus que tinha feito a profecia anterior, né? Então já começa daí. Assim, gente, esses números que vocês estão vendo aqui nos slides são os números das páginas dessa edição que eu estou usando. Se você quiser acompanhar, né? Nem tudo é exatamente o que está no livro, porque eu juntei algumas partes, mas pelo menos ajuda você se você quiser achar no livro as partes que eu coloquei aqui, tá? Em algumas vezes eu tive que juntar frases que estão um pouquinho mais distantes numa só para fazer mais sentido aqui na apresentação. Mas pelo menos você tem ideia aí do ritmo, tá? Então tá lá a peste, todo mundo esperando que Creonte volte, então, com os dizeres de Apolo sobre como acabar com a peste na cidade de Tebas. E Creonte chega, e ele fala, ó: o grande Apolo nos dá ordem expressa: limpar a imundície que corrompe esse país e não deixá-la crescer até que se torne inextirpável. Veja que ele fala país porque a tradução, né, veio como país, mas as cidades-estados ali de Atenas realmente eram independentes. Então quando você fala Tebas, né, os estados da Grécia, desculpa, Atenas, Tebas, Corinto, enfim, cada cidade se via realmente como autônoma, como uma célula autônoma, né? Essa história da Grécia unida, como a gente conhece hoje, não é dessa época. Aí Édipo fala, beleza, né? Mas como é que eu faço isso? Apolo disse, então, expulsando os culpados, ou fazendo-os pagar assassínio por assassínio, pois é esse sangue que perturba a nossa cidade. O Creonte está falando que nem o oráculo, né, gente? Porque o oráculo normalmente ele é mais confuso e os sacerdotes têm que traduzir, né? Édipo, tá bom, homem, mas quem, né? Quem é? Que morte que ele está falando? Aí ele fala que é a morte de Laio, o rei anterior de Tebas, que foi assassinado. Então este país teve outrora por chefe Laio, antes de tu mesmo passares a governar nossa cidade. Ele está morto e o Deus hoje nos prescreve claramente vingá-lo e punir seus assassinos. Então, o que Édipo tem que fazer? Descobrir quem matou Laio e matar o assassino, e aí a peste da cidade acaba, né? Essa maldição acaba.
E aí o Édipo ainda se questiona, mas o que aconteceu que na época vocês não foram atrás disso? Ele fala, ó, a esfinge é que era o problema. A gente estava preocupado com essa esfinge que ficava, né, atazanando a cidade, e a gente não teve tempo de correr atrás do assassino do rei. Até que você chegou e apaziguou, e aí já tinha passado o tempo, né? Então Creonte fala, a fim de cantos pérfidos, a esfinge que nos forçava a deixar assim o que nos escapava, a fim de olharmos de frente o perigo posto sobre nossos olhos. Então, assim, ó, a gente não foi atrás dos assassinos de Laio porque a gente estava preocupado com a esfinge. Aí Édipo fala, tudo bem, ele até fala assim, para mim é bom saber quem foi que matou Laio, porque vai que esse cara quer me matar também, né? Então eu já resolvo os dois problemas. E aí ele começa a investigar. Veja só, vocês já estão desconfiando aí, não tá? Você já está desconfiando quem foi que matou Laio? O próprio Édipo. Só que ele sabe, ele não tem ideia. Então, esse é que é o engraçado da história. Quando a gente sabe o que aconteceu e vai ver, é uma obra que ela fica melhor. Hoje em dia a gente tem muito essa ideia de ver até o fim, não me conta o fim, não dá spoiler, né? Por quê? Porque eu quero que o fim seja uma grande surpresa. Só que quando a gente já sabe a história e você volta vendo alguns detalhes, é um outro filme, e no caso aqui é um outro livro, é uma outra tragédia, né? Então Édipo vai começar a sua investigação. E ele faz um apelo então a todos os tebanos, sem saber o que essa ação que ele está fazendo vai implicar na vida dele. Ele não tem ideia de que isso que ele está fazendo vai cair, né, sobre ele mesmo. Ele fala, todo aquele dentre vós que souber sob o braço de quem tombou Laio, ou seja, quem matou Laio, o filho de Lábidaco, os nomes bonitos, né? Ordeno rever-me tudo. Se ele teme por si mesmo, que se livre sem glória da culpa que lhe pesa, não sofrerá nenhuma violência e partirá daqui em plena segurança. Então, assim, ó, se for você, eu vou deixar você ir. Se souber, se sabe ser outro o assassino, que não guarde silêncio, eu lhe pagarei o preço de sua revelação acrescido de minha gratidão. E ter gratidão do rei, né, é sempre um bom negócio. Ele está falando, ó, se você souber de alguma coisa, mas se você tem medo de ter algum problema com você, não vai ter problema, né? Eu preciso que vocês me digam quem foi, né? Imagina, foi um cúmplice, né? Esse cúmplice pode ficar com medo de sofrer alguma penalidade, fala, não vai sofrer, eu só quero saber quem foi. E aí ele joga uma espécie de uma maldição, né? Se você já viu lá Antígona, sempre tem umas coisas dessas, né? É como se a gente estivesse falando sem exceções. Então ele fala assim, ó, quem for o culpado, proíbo a todos neste país, onde tem o trono e o poder, que o recebam, que lhe falem, que o associem às preces e aos sacrifícios, que lhe deem a menor gota de água lustral. Ou seja, seja quem for o culpado, eu quero que ninguém fale com ele, ninguém ore por ele, que o criminoso tenha uma vida miserável, né? E quem se recusar a fazer isso, vou pedir aos deuses que deixem a terra seca, né? Para não lhe dar colheita, que não tenha filhos, dá uma praga danada que ele está jogando. Nesse momento, ele não sabe que ele está falando dele. Então, assim, quando a gente não sabe o que é com a gente, o negócio é diferente. Então aqui ele está seguindo, ele está falando como uma justiça que não pensa em exceções. Então daqui a pouco ele vai perceber que ele está falando para as pessoas fazerem isso com ele mesmo. Mas por enquanto ele é duro, né? É uma justiça dura, justamente porque ele não está pensando em exceções, ok? E aí o Coro, ele fala assim, bem, já que o Coro, lembrando, né, representa aí a sociedade, a opinião pública, a forma com que às vezes a própria plateia está reagindo àquilo tudo que está acontecendo no palco, tá? Então pensa no Coro como um representante do povo da cidade. E o Coro então vai sugerir que Édipo consulte Tiresias. O que acontece aqui? Ele fala assim, ó, você já foi para Apolo falou que agora você tem que encontrar outro assassino. Tiresias é um grande vidente, ele nunca erra e tudo. Traz ele aqui que ele vai te ajudar. E ele traz Tiresias. Só que Tiresias sabe que foi Édipo que matou lá, ele tem ideia da confusão que vai estar, e ele não quer falar, ele não quer responder Édipo.
Então ele fala, né, não quero afligir nem a ti nem a mim, porque me forçaram inutilmente desse modo, né? Deixa-me voltar para casa. Ele está querendo mudar de assunto, só que Édipo não deixa. Édipo não deixa ele mudar de assunto e ele fica forçando uma resposta. E chega ao ponto que Édipo, ele fica tão chateado ali com as coisas que ele ataca Tiresias e o próprio Creonte. Quando Tiresias começa a falar a verdade, ele vai falar que os dois estão em conluio para que Creonte tome o lugar de Édipo. Então ele fala assim, né? O leal Creonte, um amigo de sempre, busca hoje sorrateiramente enganar-me, expulsar-me daqui. E para tanto subornou esse falso profeta, esse grande instigador de intrigas, esse pérfido charlatão, cujos olhos estão abertos ao lucro, mas inteiramente fechados para a sua arte. Aqui porque Tiresias é cego, né, gente? Então ele perdeu a representação daquele que perde os olhos para a matéria para poder ver o futuro, para poder ver o metafísico. E quando Tiresias começa a falar a verdade, né, falando que ele tem culpa no cartório, porque o que acontece? Se eu tenho culpa no cartório, se eu fui assassino, eu tenho que ir embora. E aí Creonte toma o meu lugar. Então ele começa a atacar Tiresias, dizendo que ele foi subornado, que ele está se preocupando ali em fazer esse golpe ali junto com o Creonte, tá? E Tiresias não gosta, né, gente? Até porque ele não está mentindo, apesar das histórias, né, ser bem cabeluda, ele não está mentindo. E aí ele se enfesa. Ele fala, ah, é mesmo? Então tá. Então fica sabendo que és tu o criminoso que mancha esse país. Digo que és tu o assassino procurado. Sem saberes, vives num comércio infame com os mais próximos de teus familiares, e sem te dares conta do grau de miséria que chegaste. O ponto aqui, gente, é a ignorância de Édipo. Ele não sabe realmente a que grau ele chegou, ele não tem ideia do que ele fez. Só que Tiresias está falando, se o assassino de Laio tem que ir embora, esse cara é você que tem que sair, né? E aí ele prevê o futuro de Édipo. Afinal de contas, ele é um vidente, né? Foi para isso que chamaram ele. Aí ele fala, você me censura de ser cego, mas tu que vês, como não vês, a que ponto de miséria te encontras nessa hora? Então veja, eu não vejo o físico. Você, Édipo, acha que vê mais do que eu. Então por que você não percebe o que está acontecendo? Se você fosse espertinho desse jeito, né? Aí, ó, e debaixo de que teto vives, em companhia de quem? Sabes ao menos de quem nasceste? Não suspeitas o horror que és para os teus, tanto no inferno como na terra. Aí, olha, ele fala em breve, né? Ou seja, você ignora tudo, Édipo, você não sabe nada. E em breve, com duplo látego, a maldição de um pai e de uma mãe que se aproxima terrível, irá te expulsar daqui. Vês a luz, em breve não verás senão a noite. Quem não conhece a história fica meio assim, né? Mas já já você vai entender por que o Tiresias falou isso, né? Então ele fala, já já você vai ser expulso dessa terra aqui. E ele fala ainda mais, né? Do futuro de Édipo, ó. Ele se revelará um tebano autêntico, e esse fato não lhe causará alegria. Ele via, falando do Édipo, né? Desse dia em diante será cego. Ele era rico e agora mendigará. E tateando o caminho à sua frente com bastão, irá para uma terra estrangeira. É exatamente o que vai acontecer. De um só golpe, ele se descobrirá ao mesmo tempo pais e irmãos dos seus filhos que o cercavam, esposo e filho da mulher da qual nasceu, rival incestuoso e assassino do próprio pai. Agora vai para casa e pensa, né, em tudo isso que eu te disse. Tiresias aqui falou para ele tudo o que aconteceu. Só que você acha que o Édipo vai acreditar? Você acha que eles vão achar, legal, Tiresias, você falou isso tudo, a gente concorda? De jeito nenhum. E é nessa hora que Jocasta aparece na obra. Ela chega, né? Creonte está brigando ali nessa cena. Creonte está discutindo com Édipo, porque você lembra que Édipo acusou ele de querer dar o golpe, né? E aí a Jocasta fala, vocês dois parem, né? Parem de brigar. Ela fala, por que vocês estão nesse bate-boca aqui? Vocês não têm vergonha? O país todo sofrendo essa peste, matando todo mundo, vocês dois aqui no palácio batendo boca? Aí o Creonte fala, mas é Édipo, que ele queria expulsar, né, Creonte.
E Édipo fala, não o surpreendi armando criminosamente contra a minha pessoa. Então ele insiste, o Tiresias falou, mas ele nega, ele não acredita. Até porque a Jocasta também vai falar para ele, não acredita nesses negócios não, oráculos e tudo, isso não serve para nada não. Então aqui está se formando uma visão daqueles que não acreditam nos deuses. Né? Édipo, ele vai ter o que a gente chama do erro da híbris. Híbris é esse orgulho extremo daquele que despreza os deuses, despreza as leis do universo, despreza o destino, a fortuna. Essa híbris de achar que sabe mais do que os deuses, ela é castigada normalmente com uma fúria muito grande. E é o que Édipo está fazendo. Ele está falando ali do Tiresias, ele vai dizer que não acredita no oráculo de Apolo, ele está desrespeitando os deuses. Não aconselho, já falei várias vezes, não aconselho você a fazer isso, certo? Então a Jocasta está crente que vai ajudar o marido. Eu falo, não, você está com esse problema aí do Tiresias? Não, deixa isso, né? Absolve-te do crime de que falas e escuta-me, verás que jamais criatura humana possui a arte de predizer. Eu falei, ele está falando do futuro Tiresias, e já passei por isso, não dá bola não. E eu vou te provar. Aí ela conta a história dela. Outrora, um oráculo chegou a Laio, não de Apolo, mas de seus sacerdotes, né? Foram trazidos pelos sacerdotes. O destino que eu esperava era morrer pela mão de um filho que nasceria dele e de mim. Esse é o que o oráculo lá falou, né? Veio o sacerdote lá e falou, olha, seu Apolo está dizendo isso, melhor vocês tomarem cuidado. E o que eles fazem? Eles se livram da criança. E olha só o que ela fala. Laio foi abatido por bandidos estrangeiros, no cruzamento de 2 caminhos, segundo consta. Por outro lado, 3 dias após ter nascido a criança, Laio prendeu seus tornozelos e mandou abandoná-lo no monte deserto. Então o que a Jocasta está falando? A gente conseguiu passar a perna no oráculo. Apolo falou, mas não deu em nada. Não deu em nada. Por quê? Porque, primeiro, o Laio morreu por bandidos, não na mão do filho, e não tinha como. Por quê? Porque o filho foi morto assim que nasceu. Gente, as tragédias gregas, elas têm uma coisa muito interessante. Quanto mais você mexe, pior fica. Quanto mais a pessoa tenta fugir desse destino, mais ela dá as condições para que o destino aconteça. Por isso que dá essa ideia de que a gente não tem muito livre-arbítrio, de que o destino vai acontecer. Porque veja só, o Laio mandou abandonar, porque tentou matar justamente porque achava que o filho, né, que o oráculo ia se cumprir. Se ele tivesse cuidado do filho perto dele, o filho ia saber que ele era pai e não acontecia nada. Mas olha só, daqui a pouquinho a gente vai saber o que aconteceu com ele, né? Então Laio mandou abandonar e ele morreu, segundo Jocasta, por bandidos estrangeiros e não pelo filho. Então ele fala, deste modo, Apolo não pôde fazer nem que o filho matasse seu pai, nem que Laio morresse pela mão do seu filho. E era esse o destino que vozes proféticas nos comunicavam. Portanto, não dês importância a essas vozes. As coisas que um Deus quer consumar, ele próprio saberá revelá-las. Assim, não dá bola para esses oráculos não. Já errou uma vez, está errando aqui de novo, né? Só que aí Édipo, ele fica meio assim, que história é essa que Laio morreu desse jeito, né? Aí o Édipo vai conversar com a Jocasta, ó. Disseste exatamente isso. Laio teria sido morto no cruzamento de 2 caminhos. Em que país se acha o lugar onde Laio teria padecido dessa sorte? Aí a Jocasta fala, foi na fosse da encruzilhada, é onde se juntam os caminhos de Delfos e Dáulios. Aí o Édipo começa a olhar assim, como assim? Como é que era o Laio? Que idade ele tinha? Aí, gente, essa é cômica. Olha a resposta da Jocasta. Laio, ele era alto, os cabelos começavam a embranquecer, seu aspecto não era muito diferente do teu. Como quem diz assim, olha, sua cara, olhando bem, sabe que você é bem parecido com Laio? A resposta dela, né? A cara do pai, o menino, só faltou falar. Então agora o Édipo, ele tá achando estranho essa história, ele tá achando esquisito. E a gente já vai saber por quê. Agora ele já começa a ficar preocupado. Ele pensa assim, infeliz,
dele, né? Sem suspeitar, temo ter lançado contra mim mesmo há pouco estranhas maldições. O que acontece? Ele começa a questionar sobre a morte de Laio, né? O que aconteceu ali? E aí ele fala, Laio viajava com uma pequena escolta ou que nem um rei mesmo, né? Ela fala, eram só 5 e tal, Laio ia num carro. Aí eu te pergunto, quem te fez esse relato? A Jocasta, um servidor, o único sobrevivente da viagem. Ele virá, mas quanto a mim também não mereço ficar sabendo que te atormenta. Assim, eu vou mandar, né? Ela manda chamar esse servo que viu o assassinato, presenciou o assassinato todo. E o que acontece? Esse servidor, ele pede, na hora que ele vê o Édipo, ele pede para sair da cidade e ficar isolado, né? Ele não quer se envolver. Então, ele mandou matar, ou mandou trazer. Aí a Jocasta, né, pergunta, mas por que você está assim? E Édipo conta a história. Aí, veja, tá vendo como a coisa vai se desenrolando? O oráculo fala que o assassino de Laio tem que ir embora. E ele acha que vai fazer uma coisa boa e vai procurar o assassino de Laio. E aí ele começa a achar que o assassino é ele mesmo, por conta da história que a Jocasta está contando para ele. Ó. Durante um banquete, aí o Édipo vai contar como é que ele chegou em Tebas. E até agora a gente não sabia dessa história. Ele vai falar assim, ó. Quando eu estava lá na minha cidade, né, durante um banquete, no momento do vinho, na embriaguez, um homem chamou-me de filho suposto. A expressão continuava a me ferir e aos poucos se alastrava em meu coração. Então, sem avisar meu pai nem minha mãe, parto para Delfos. Lá chegando, Apolo prediz o infortúnio, o mais lamentável destino. Eu entraria no leito de minha mãe e seria o assassino do pai de quem eu nascera. E após ouvir isso, deixei Corinto e seu território para sempre. O que Édipo está dizendo? Olha, quando eles falaram que eu era um filho suposto, né, que seria um filho adotivo, eu fiquei muito abalado com aquilo. E sem falar com meu pai e com a minha mãe, fui procurar os deuses, né, para me esclarecerem isso. E no final foi isso que eu recebi. Veja que é uma confirmação do oráculo. Né? Quando ele chega lá, então Apolo fala que ele vai fazer exatamente o que foi dito. Né? Então a Jocasta está contando uma história e Édipo já tinha escutado aquela história do oráculo. Né? Ele fala, estou voltando de Delfos, no momento em que aproximava da encruzilhada, um arauto e um homem semelhante ao que descreves vinham no sentido contrário. Então, eu brinco dizendo que é uma briga de trânsito, né? Ele estava vindo, o outro estava vindo, e eles começaram a se estranhar ali naquele cruzamento. Ó. O guia e o próprio velho procuraram afastar-me com violência. Encolerizado, golpeei o que pretende tirar-me do caminho, o condutor. Mas o velho me vê. Espero o instante em que passo perto dele e de seu carro me defere na cabeça um golpe com seu duplo chicote. Ele pagou caro por esse gesto. Num instante, atingido pelo bastão que eu empunhava, ele cai de costas do carro e rola pelo chão e eu mato todo mundo. Então, gente, o Édipo é um nervoso, colérico total. Ele numa briga de trânsito ali, né? Um olha feio, não quer deixar passar, o outro xinga a mãe, ele vai lá e pá, matou todo mundo. Então agora o que ele percebe? Que ele casou com a viúva do homem que ele matou. Certo? Então, assim, ele já está meio chateado. Por quê? Porque Jocasta é a esposa do homem que ele agora entendeu que ele matou. Então ele fala assim, ó, maculo a esposa do morto, ao tomá-lo entre estes braços que fizeram perecer Laio. Serei completamente impuro? Terei que me exilar? Então essa é a primeira pergunta que ele faz, né? E aí depois ele fala, você diz que foram bandidos, né? Que segundo ele mataram Laio. Se ele, o serviçal, né, que eles foram chamar, repetir esse plural, não são mais o assassino. Um homem sozinho não se confunde com um bando. Ele diz, traz aquele cidadão, traz aquele rapaz, para que a gente tire essa dúvida. Se Laio morreu pela mão de um, então fui eu. Se ele morreu pela mão de um bando, então não fui eu. E quando eles estão lá esperando, né, ele chegar, chega a notícia da morte do pai adotivo de Édipo, Pólibo, que ele acha que é o pai dele, né? Ele ainda não sabe que é adotivo. Aí a Jocasta já está falando, tá vendo que esses oráculos não servem para nada, né?
Eis um homem que Édipo evitava há anos, no terror de um dia poder matá-lo. E esse homem morre hoje golpeado pelo destino, e não por Édipo. É porque ninguém sabe que o Édipo é adotado, né? A pessoa não está levando a sério. O fato certo é que nesta hora, Pólibo está nos infernos com toda essa bagagem de oráculo e sem valor. Então, tipo assim, ó, ele morreu, não foi Édipo que matou, Édipo podia estar lá na cidade dele e tal, e acontece essa zorra toda por causa desses oráculos sem valor. E o Édipo, né? Ah, mulher, quem poderia doravante agora recorrer a Delfos, né? Ou a essas aves que gritam sobre nossas cabeças? As aves é porque os gregos tinham a questão de ver o futuro no voo das aves também, né? Então, segundo elas, eu deveria assassinar meu pai, e eis meu pai morto, sepultado no fundo de um túmulo, antes que minha mão tenha tocado numa lança. Então, o oráculo falou que eu ia matar o Pólibo, porque ele acha que Pólibo é o pai dele, né? Mas eu não fiz nada e ele morreu. Então, esses oráculos não servem para nada. Tá vendo que ele está sempre justificando, ao invés de tentar entender o que o oráculo disse, absorver isso e fazer alguma coisa, ele fica tentando desmerecer. A gente na vida faz muito parecido, né? A vida vai mandando sinais pra gente, coisas que vão acontecendo, e a gente vai desmerecendo. Ao invés de colocar a mãozinha na consciência, né, e pensar, meu Deus, o que será que isso quer dizer? O que que eu faço? Aí ele fala, não, isso é besteira, isso daí não é nada, não. Não dê nem bola, porque isso daí não merece. E aí é o que vai acontecendo com Édipo, né? Então Édipo ouve esse mensageiro que está trazendo a questão da morte do Pólibo, né? E ele fala, olha, eu tinha muito medo de voltar, justamente porque tinha essa questão de que o oráculo falou que eu ia matar meu pai, e eu não queria fazer isso, por isso eu fui embora. Aí o mensageiro fala assim, isso? Ah, não, então deixa eu esclarecer um negócio aqui para você, Édipo. A Jocasta acha que vai ajudar, né? O mensageiro acha que vai ajudar. E o pessoal só piora a situação do Édipo, né? Ele fala, teme sem razão. Saibas que Pólibo não é nada para ti pelo sangue. Aí o Édipo, como assim, né? Aí tem um diálogo ali dos dois, depois ele fala, ele, né, Pólibo, te recebeu como uma dádiva de minhas mãos. Eu te encontrei num vale do Cíteron. Fui eu quem libertou teus 2 pés perfurados. Lembra que a Jocasta falou que o Lai tinha juntado os pés da criança, né? Quem te pôs em minhas mãos sabe melhor que eu. Um outro pastor te entregou a mim. Era um homem de Laio, sem dúvida. Então, tá vendo como o negócio vai puxando assim? Ele era rei, estava tudo bem. Aí veio a peste, Apolo diz que tem que matar o assassino de Laio. Ele vai correndo atrás da história, né? Fala mal ali do Tiresias, não acredita no Tiresias. Fala mal dos deuses, Jocasta conta metade da história, ele conta metade da história dele. Agora a gente está começando a juntar, né, essas histórias. Aí ele fala, quem é este homem de Laio? É justamente esse que a Jocasta mandou trazer, né? Só que a Jocasta, ela já sacou, na hora que o cara fala que os pés estavam amarrados, né, e que ele salvou e tudo, aí a Jocasta fala assim, é ele, né? Fala assim, modo de dizer, né, gente? Ela percebe, pela reação dela, dá para ver que ela entendeu o que aconteceu. E ela começa a falar para o Édipo, né? Esquece de tudo que foi dito, não guarde sequer a lembrança, esquece essa história. Aí o Édipo, como? Não posso, já fui longe demais, já sei de muita coisa, eu não posso desistir. E ela fala, pelo amor de Deus, né? Para, eu te suplico, acredita em mim, sei o que eu digo, meu conselho é bom, que jamais possa saber quem és. E aqui tem uma parte, gente, que é, por mais dura, por mais difícil que seja a verdade, ela é a única chance que a gente tem. Por mais duro que seja saber a origem nossa, a origem das coisas, a origem da nossa existência, por mais difícil que seja, é ela que vai trazer a verdade à tona, que vai trazer uma possibilidade de libertação. Então ela fala que jamais possa saber quem és, mas quem quer viver uma vida toda sem saber quem é? Né? Ninguém quer. E aí o coro fala assim, Édipo, por que ela sai assim? Dir-se-ia que foi tomada por uma dor atroz,
temo que após tal silêncio sobrevenha uma grande desgraça. E vai vir mesmo, né? Que a Jocasta vai tirar a própria vida. Ela percebe o que está acontecendo e se retira da cena, vai para o seu quarto. E aqui, Édipo agora vai finalizar descobrindo a sua origem, né? Aí ele conversa, tu é que entregaste a criança de quem ele fala? Né? O mensageiro aqui. Aí ele fala, fui eu. Quem dera eu tivesse morrido naquele mesmo dia. Se eu falar, né? A minha morte será ainda mais certa. Édipo fala, mas de quem é essa criança? Era tua ou de outra pessoa? O servidor, não, vamos mudar de assunto, não perguntar mais, eu não quero falar. E ele insiste, né? Aí o servidor fala, diziam ser filho do rei. Mas a tua mulher pode te dizer isso melhor que ninguém, que é Jocasta, né? Ela entregou a criança para que eu a matasse. Ela tinha medo de um oráculo dos deles que anunciava que essa criança um dia mataria seus pais. Aí Édipo, por que entregasse a criança a esse homem? Tipo assim, por que você não matou a criança? Não parece a Branca de Neve, né? Por que você não, o caçador leva o coração do cervo, né, ao invés do coração da Branca de Neve? Por que tu entregastes a criança a este homem? Eu falo, eu tive piedade dela, mestre. Acreditei que ele a levaria ao país de onde vinha. Ela te salvou a vida, mas para os piores males. É como quem diz assim, você sobreviveu, mas agora olha só como está a tua vida. Olha só o sofrimento que você vai passar a partir de agora. Então, realmente, você fica assim, imagina a cara do Édipo, gente. Com o cara de Corinto falando, não, seu pai é adotivo, você não tem nada a ver com isso não. E o outro falando, né, você é aquela criança que a Jocasta me entregou para matar. Ai, meu Deus do céu. Aí vem agora a dor do Édipo, que entendeu o que aconteceu. Ele fala, ai de mim, então no final tudo seria verdade. Luz do dia, que eu te vejo aqui pela última vez, já que hoje me revela o filho de quem não devia nascer, o esposo de quem não deveria ser, e o assassino de quem não devia matar. Ai, meu Deus, fiz tudo errado. Não é mais ou menos isso? Ai de mim, fiz tudo errado. Mas, gente, o coro mesmo, algumas vezes, vai falar, mas você não sabia, Édipo. Né? Você não fez uma coisa intencional. Só que o Édipo, ele não se consola com essa ideia. Ele não se consola com a ideia de que ele não sabia. Ele se acha responsável, ele assume a responsabilidade agora. Então, para quem não estava acreditando nos oráculos e nos deuses, agora é o contrário. Agora ele assume essa culpa toda, independente de qualquer coisa, né? Aí vem o mensageiro. O mensageiro chega, né, na próxima cena, no livro, e ele fala da morte de Jocasta. O mensageiro chega e fala que Jocasta está morta. E ele vai descrever a cena que ele viu. Um pouco parecido com a Antígona também, né? Lá no finalzinho da Antígona. Então ele vai falar o que ele viu. E o que ele viu foi um espetáculo atroz. Então ele descreve, né, Jocasta morta na corda e o Édipo chegando. E o Édipo chega, ela tira ela, né, dessa corda que ela se enforcou, e arrancando os colchetes de ouro que ornavam as vestes da rainha, ele os ergue no ar e enterra nos próprios olhos. Então, com os colchetes, né, que segura o vestido de Jocasta, ele fura os próprios olhos para que ele não mais veja a luz do sol. Ele se considera indigno. Lembrou de Tiresias, né? Que Tiresias falou que ele agora via, mas em breve não ia ver mais, porque ele fura os próprios olhos. Aí Édipo fala, assim eles não mais verão o mal que sofrei, nem o que causei. Assim as trevas doravante os impedirão de ver aqueles que eu deveria ter visto e de ignorar aqueles que, apesar de tudo, eu gostaria de ter conhecido. E abram as portas e façam ver a todos os tebanos aquele que matou seu pai e fez de sua mãe. E aí o mensageiro fala, não vou nem dizer o que ele disse. Se eu tivesse morrido naquele momento, fala o Édipo, nem para mim, nem para os meus teria me tornado o terrível desgosto que hoje sou. Se existe uma infelicidade maior que toda infelicidade, esse é o quinhão de Édipo. Ou seja, ele é o mais miserável dos seres humanos, né? E aí Édipo quer se exilar, ele fala, não vai dar, não vou conseguir ficar aqui, eu vou embora.
E ele fala dos filhos, né, dos 2 filhos e das 2 filhas. Aí ele pede para o Creonte, que agora vai ser rei, né? Lembra que ele estava acusando de querer dar o golpe? Agora o Creonte vai ser o rei. Por quê? Porque Édipo vai embora. Ele realmente não vai conseguir mais viver por lá. Então ele fala, com os rapazes não te preocupes, onde estiverem o pão não lhes faltará, mas minhas pobres e lastimáveis filhas, por elas suplico teus cuidados. Então ele pede que Creonte cuide das filhas dele, né? E aí fala para as filhas, sobre vós choro, já que não posso mais vos ver. Choro quando penso no quanto será amarga a vossa vida e no que vos farão as gentes. Sereis forçadas a vos consumir na esterilidade e na solidão. Que é o quê? Pelo fato, aí ele fala, pelo que eu fiz, elas não vão casar, ninguém vai querer conversar com elas vão ser totalmente isoladas. Por isso que ele pede para o Creonte cuidar delas, é a única chance que elas têm, né? Se Creonte cuidar, elas ainda têm alguma chance de ter uma possibilidade ali social, né? E aí aqui é os 2 últimos parágrafos da obra, que resumem essa tragédia de fato de Édipo. Olhai, habitantes de Édipo, de Édipo não, olhai, habitantes de Tebas, minha pátria, vede Édipo, esse decifrador de enigmas famosos, que se tornou o primeiro dos humanos, porque quando ele consegue dominar a esfinge, é como se ele tivesse se tornado realmente um ser especial e iluminado, né? Ninguém em sua cidade podia contemplar seu destino sem inveja. Hoje, em que terrível mar de miséria ele se precipitou. Todo mundo invejava Édipo, ele era rei, ele era casado com uma rainha belíssima, ele era rico, ele tinha os filhos, ele era um rei que todo mundo amava, ou seja, não tinha como ver o destino dele sem inveja. Mas, a Grécia tem muito disso, a sorte vira, as coisas mudam. É, portanto, esse o último dia que o mortal deve sempre considerar. Esse último dia, ou seja, no final da história. Quando chega no fim é que a gente precisa analisar as coisas e ver se realmente o destino daquela pessoa é invejável, né? Guardemo-nos de chamar um homem feliz antes que ele tenha transposto o termo de sua vida sem ter conhecido a tristeza. Então, para a gente falar alguma coisa da vida da pessoa, a gente tem que esperar ela terminar. Por quê? Porque até o fim da vida, essa pessoa pode cometer um erro, pode perder tudo que tem, pode se tornar uma pessoa infeliz, passar por uma angústia a tal ponto de furar os próprios olhos e deixar de ver as coisas. Édipo agora parte para uma jornada onde ele não vê fora, ele vê dentro. É como se fosse o próprio Tiresias, né? Ele gerou nele mesmo uma situação similar à do Tiresias, que ele falou mal lá no início da obra. Então essa é o resumo, né? Uma pequena visão aqui da obra. Eu queria trazer algumas análises dessa coisa de que se você sabe o que vai acontecer, se a gente soubesse o que o destino nos reserva, a gente agiria diferente. Se Édipo soubesse o que ia acontecer, ele não tinha desdenhado dos deuses, não tinha falado mal de Tiresias. Só que como a gente não sabe, como a gente ignora, a vida se torna esse jogo, né? Onde a gente joga as pragas, a gente é duro, é cruel e não sabe que isso tudo volta aí contra a gente, que é o que a obra está falando, né? Ela traz essa híbris do Édipo, esse orgulho desmedido, faz com que todas essas coisas voltem contra eles. E principalmente, né? Não se voltar contra os deuses, não ficar desdenhando dos deuses, que representam justamente as leis da natureza, o destino do homem, essa teia de acontecimentos que muitas vezes, a maior parte das vezes, não está sob nosso controle. Então eu espero que vocês tenham gostado aqui um pouquinho da obra de Édipo Rei, e a gente se vê então no nosso próximo encontro. Obrigada.